conversar com você, até pode ser pelo WhatsApp também, se você achar melhor. Eu queria fazer umas coisas a mais barra diferente do que a gente combinou, Sim, você quer que eu faça umas de listas pra aula ti, mesmo. né? Não tem Enfim, problema. mas isso a gente fala depois. Vamos começar da parte prática Sim, da sim, vida. sim. Tô ligado. Não se preocupe, eu posso ajudar nisso também. Então tá bom. Vamos fazer a derivadinha aqui. Então, como é que fica, né? Primeiro você tem que saber que existe uma fórmula, né, que resolve derivadas pela definição, que é essa fórmula aqui que envolve limite. Daí, essas fórmulas aqui, cara, elas são meio que sempre a mesma coisa. Então é Limite com delta. importante. Por isso que Uhum. é muito importante que você tente fazer, sabe? Que você vai ver eu fazendo aqui, isso não é o suficiente. Você vai achar que Sim, aprendeu e não aprendeu. é que Muito chega na bem. manipulação dá problema. Exato. Quando você pegar para fazer, não é tão simples quanto eu, porque eu sempre vou pelo caminho certo. Afinal de contas, eu trabalho com isso, né? Agora, Uhum. você que está aprendendo isso de novo, talvez pegue uns caminhos meio errados. As funções às vezes não são das mais simpáticas. Tipo Uhum. essa aqui que tem fração, tem raiz, não é muito simpática. Mas vamos lá, quem que é a f de x mais h, né? Onde tiver x, colocar x mais h. Portanto, eu posso reescrever. Tá. Vai substituir o X pelo X. É que ela chama de delta X, mas H eu já entendi que é a mesma coisa. H delta x, É, exata a mesma coisa. Eu só é troquei que vai por ficar um h monstro, né? porque eu Dividido acho que por. h é mais genérico. Então, Oi? eu acho que o h é mais genérico do que colocar delta Sim, x, mas sim. é frescura minha. Muito bem. Daí vai ficar x mais h menos Menos 1 um. ao quadrado. Aqui, x mais h também. E aqui agora entra a normalzinha, né? Tudo isso dividido por h. Sim. Certo. Como a gente pode perceber aqui, nós temos termos associados à fração e termos associados à raiz. Uhum. Então eu acho interessante deixá-los perto um do outro. Você já vai ver o porquê. Então eu vou, para não perder tanto tempo aqui, vou copiar. O delta X mais H Certo. menos raiz de X. Eu vou colocar as raízes uma do lado da outra e as frações uma do lado da outra. Tá. Tá. Então agora dei uma organizada, por quê? Porque a gente tem que resolver limite. Uhum. Limite às vezes é complicado se a gente não fizer a coisa do jeito certo, né? Beleza? Uhum. Então, por exemplo, né, como é que a gente vai resolver o limite? Se nós simplesmente jogarmos zero aqui, não vai dar bom. Sim, porque vai. E aqui entra um detalhe, né, importante. Quando a gente está estudando cálculo lá, quando a gente é calouro na faculdade, a professora, ela às vezes não deixa a gente usar a técnica de L'Hopital. Porque a técnica de L'Hopital, de modo geral, ela já envolve derivada, né? E aqui, como a gente está querendo Uhum. fazer uma derivada pela definição, não faria muito sentido, entende? Então, tá aí uma questão interessante. Será que pode usar L'Hopital? Não, Eu, eu não sei do que você está falando, na verdade, mas ela falou que assim, o que que acontece? Tem muita gente misturada. Tem desde eu, que eu acho que eu sou no meio do caminho, que sei, mas não sei muito, até gente que não sabe nada de direito e comunicação, até engenheiro. Então ela falou que desde que resolva a questão, pode ser do jeito que você quiser. tá, eu entendo. O problema é que, a partir do momento que ela diz aqui, utilizando definição formal, eu fico preocupado se, no meio dessa definição formal, eu posso ou não usar derivadas, né? Ah, Ah, entendi. essa é a questão.
Muito bem. Então, eu vou tentar fazer sem L'Hopital, só que isso vai ser extremamente trabalhoso, tá? Bem trabalhoso. Então, puta merda. Aqui, assim, vai ser trabalhoso pra caramba. É que nem comparar a história da integral com os quadradinhos lá da definição, né, da É, área. vai ser isso. Ah, tipo isso. Porque assim, se for, eu vou fazer vou fazer dos dois métodos, então. Primeiro eu vou fazer por L'Hopital, para tu Tá. ver como é simples. O que que é L'Hopital? L'Hopital é quando nós temos indeterminações do tipo que estão aparecendo aqui, que é infinito por infinito e zero sobre zero, né? Quando nós temos esse tipo de situação, nós podemos usar L'Hopital, que é basicamente derivar a função em cima e embaixo, só isso. Uhum. Então, e isso resolve o limite, resolve bem rapidinho. Então, por exemplo, vamos fazer uma primeira substituição aqui. Eu vou escrever que eu vou fazer por L'Hopital, que é essa técnica que facilita a resolução do limite. É, Para dizer que eu tô então, fazendo isso, a notação é isso aí, L' é L'Hopital, ela vai entender. é, Tá. então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou derivar esses caras aqui agora, porque eu posso reescrever o meu limite da seguinte forma: um limite para os caras das frações, é uma regra de limite, né? Um limite Uhum. das frações mais um outro limite para as raízes. É. Se a gente simplesmente jogar zero ali, vai dar Vai zerar o denominador, né? isso. Então, não vai ser legal para nós aqui. Lembre-se que o limite está em H, né? Muito bem. Uhum. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar derivando em X aqui. Por quê? Porque se eu dizer que, se eu, por exemplo, dizer que U é igual a um sobre x na menos um quadrado, eu vou ter que U', que é a derivada, por... Você lembra como é que deriva? Sim. Bem, então, depois de alguns processos aqui, a derivada vai ficar. É que aí vai usar a regra da cadeia, né? Não. Também, mas a regra É, da na cadeia é verdade, o de menos duas. aqui. É mais a regra da divisão aqui, regra do Uhum. quociente. Uhum. Então, Assim. beleza, ficou desse jeito. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer no cara de cima e no cara de baixo, né? Cara, que continha desgraçada essa. Putz. Bom, tinha uma mais simples para começar, não? Essas derivadas aqui não estão nada simpáticas também. Tá, devia ter mandado antes, eu já tinha preparado as contas antes. É, quero fazer isso aqui de outro jeito. Parece que não vai dar bom isso aqui. E se eu jogar zero aqui, dá merda. Tem que fazer se eu jogar zero. Se eu transformo, por exemplo, digamos que eu transformo tudo isso aqui numa conta só, né? Pô, mas também não dá, porque tem esse H no meio. Cara, cara, que conta desgraçada. Muito difícil, cara. Difícil. Ele quer que qual é o melhor caminho para fazer essa conta? Eu sei fazer o L'Hopital chegar na resposta. Sei fazer do outro jeito. O problema é que eu já prevejo que vai dar um negócio gigante, entendeu? Tá muito grande isso aqui. Ah, É que assim, essa por acaso ela resolveu. O que ela fez foi bem braçal mesmo. Tipo, ela fez a conta do MMC, jogou pra cima, tal, fez uma manipulação gigante. Fez exatamente, começou como você começou, botando os iguais perto, aí depois foi fazendo conta braçal. Deu um treco grande. uhum, Ela própria se perde várias vezes em sinal e não sei o que eu acho que é natural, né? Justamente porque fica muito grande. sim. É, certo.
Tá. Ela tem essa resolução para eu ver se ela usou o L'Hopital? Peraí que eu acho que tem sim. Tem... Não, dos testes não tem. Só tem nota de aula. Não, esse exercício especificamente não. Tá. Tá bom. Beleza. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa que está acontecendo aqui. Se eu colocar zero aqui, perceba que a primeira vai ficar igual à segunda, certo? Sim. Ou Uhum. A seja, questão é embaixo, né? vai zerar em cima e vai zerar embaixo também. Uhum. Então, isso significa que eu posso usar a técnica de L'Hopital. Uhum. Agora, como é que eu vou usar essa técnica? Bom, eu preciso derivar o que está em cima e o que está embaixo. Tá. Então, em outras palavras, eu preciso derivar isso aqui, beleza? Só que eu vou Uhum. derivar isso aqui como uma função de h, né? Porque o limite está em h. Então não Uhum. confunda. Muito bem. Se eu for derivar isso aqui como função de h, esse cara aqui morreu, beleza? Porque ele não tem h. Uhum. Sim. Esse cara aqui eu tinha feito a conta aquela hora, lembra? Eu falei que eu fiz uma derivadinha rapidinha e tal, e deu aquele númerozinho lá que eu vou colocar de novo. Mas qualquer coisa eu escrevo aqui de novo, não tem problema. Tá. É o U é igual ao primeiro cara, x mais h menos 1 ao quadrado, que, pela regra da divisão, vai para cima, isso aqui vira menos 2. Então cai, tipo a regra do tombo, x mais h menos 1, puta que pariu, vai caber. Tá bom? Tipo, eu tô tipo, Uhum. usando a regra do tombo. Porque é como se eu escrevesse esse cara como x mais h menos 1 na menos 2. Certo? Tá. Então, menos 2 cai. Continuo o cara que está aqui. Só que agora a regra do tombo não subtrai um em cima. Vai ficar menos 3. Certo? Uhum. Menos 2 menos 1, menos 3. Derivada de quem está dentro. Só que quem que está dentro? X mais h menos 1. Então a Dá derivada aqui dá um. 1. Né? Porque a gente está Uhum. derivando só o h. Maravilha, você pegou a ideia. Então dá para escrever como menos 2, parênteses, x mais h menos 1 ao cubo. Beleza? Essa é Uhum. a derivada desse cara todo de cima. Tá. Portanto, esse primeiro cara aqui, depois de fazer o L'Hopital, ele vai ser simplesmente isso. Por quê? Porque a derivada daqui também dá 1, né? Uhum. Se eu estou Sim. derivando em h, certo? Então, vai ficar limite de h tendendo a zero, agora só da derivadinha por meio da técnica de L'Hopital. Tá. E agora já não tem mais indeterminação, perceba. Se eu jogar zero ali, não vai dar caquinhas, né? Vai Uhum. ficar basicamente menos 2 x menos 1 ao cubo. Lembre-se que nós estamos buscando uma função, né? Ele queria que nós Uhum. derivássemos, beleza? Então tá aí, uma parte da função está aqui, beleza? Tá. Show. Agora vamos para esta. Ô, lacalhada tua prof, hein? Bem, aqui, mesma coisa, né? Posso de novo utilizar a técnica de L'Hopital, por quê? Porque se eu jogar h igual a zero, vai dar zero sobre zero, né? Zero aqui, esses dois são iguais, vai ficar zero sobre zero, não é mesmo? Uhum. Então agora eu tenho que derivar então em cima e embaixo. Bem, quem que é a derivada em cima, né? Eu posso chamar de u de novo, todo mundo que está ali, né? U de h, né? Vamos lembrar que nós estamos derivando em Em h, H. né? O nosso limite está em h. Muito bem. Bem, quem que é a derivada aqui? Uhum. Esse cara morre, né? Como a gente já conversou no Uhum. outro caso. E aqui vamos lembrar que é a mesma coisa que um meio, né? Porque raiz quadrada em um meio é a mesma coisa. Vai ficar um meio, x mais h elevado a um meio menos um, que é menos um meio. Derivada de quem está dentro, que é um. Ok? Não, o meio é que você trouxe Raiz debaixo da. quadrada é a mesma coisa que um meio. Não, sim, mas o expoente já era menos meio antes, é que você já tinha invertido, tá?
Ah, não, cara. É, o Suponho expoente tirar era um meio aqui. quadrado. É, por que que virou menos um meio? Não entendi. Derivada? Derivada não subtrai o cara de cima? Ah, tá, você já derivou. Beleza, tá. É, aqui, ó, símbolo de derivada, certo? Um meio na frente que Uhum, caiu do tá. tombo. Isso. Muito bem, então. Agora ficou como o nosso limite, então? Depois do L'Hopital. Vou colocar aqui LH, o limite de H tendendo a zero, daquilo tudo, então eu posso escrever um pouquinho mais bonitinho. Vai ficar 1 sobre. Beleza? Tá. Então agora, se eu simplesmente colocar o zero, E o menos um? Ah, o menos um deriva. Não, é o menos um. É, tá, tá. vai ficar 2 raiz de x. Beleza? Mas, pô, assim, na linha de cima, o linha de H, o último termo, raiz de x, você botou menos um. Não, não é zero a raiz ou a derivada de x Não em coloquei H? menos um, cara. Isso aqui tudo é a derivada só desse cara aqui. Ah, tá. É porque pela regra da cadeia, tem a derivada de quem está dentro na frente multiplicando. E a Uhum, derivada de quem está dentro é um, certo? uhum, tá. É meio que a regra da Ah, cadeia, tá. Você assim. tombou o expoente. Entendi, entendi. Isso. Vezes um. É Tombei o vezes um. Eu tava entendendo expoente, menos um. Agora eu entendi. Tá. subtraí um em cima e derivada multiplicada na Tá, é que frente. não, é que na Derivada frente de do um quem é um está dentro. pontinho de vezes. Eu tava entendendo que era um menos. Agora eu entendi. Não, um ponto de vez. Ah, tá. Sendo assim, pronto, né? Derivamos o segundo cara também. E aqui está a função. Portanto, a função derivada, é o que o problema pedia para a gente, é isso mais isso. Beleza? Uhum. Acho que se parar aí já tá bom, né? Eu preciso desenvolver. Não, tá bom já. Agora tem a B, né? A B obtém o Uhum. domínio da É, a função B é f de relativamente x. simples. É, tu sabe obter domínio? O que que é domínio? Sabe me dizer com suas Tá, palavras? é o X, né? É a coordenada X. São os valores possíveis de se colocar no x, certo? Uhum. Então, por exemplo, aqui a gente não pode colocar o 1, né? Só um. Todos os outros podem. A gente É. não pode ter divisão por zero. E x menos Então, um não pode dar zero e raiz de x tem que ser maior que zero, né? maior ou igual a zero, não tem É. problema nenhum ser zero, né? Então, zero até o domínio, né? Vai ser Uhum. do, vai ser do zero, pode ser o zero, até o mais infinito, menos o 1. Beleza? Raiz de x, tá. Essa é uma X, forma de escrever o domínio. x no, na raiz ele tem que ser maior ou igual a zero. Isso. Então, x mais h. Pera. X de zero para mais infinito e diferente de um. É isso, né? Exato. Ah, entendi. Essa é relativamente simples. Sim, bem simples. Beleza, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Aí o negócio é o seguinte: se fosse para fazer sem L'Hopital, a gente já tá nem na metade até agora. Porque eu tenho que fazer um negócio chamado frações parciais. Não, ia dar um monte de regra acumulada, né? Ia dar É, uma conta gigante. seriam contas de ensino médio, só que seriam contas gigantes, assim, onde você teria que Uhum. fazer frações parciais. Sabe, frações parciais é um negócio assim, demorado, porque tu tem que encontrar o valor de vários coeficientes. Daí é complicado. Mas se tu quiser outra hora, eu te mostro mais ou menos como é. Tá. Utilizando os teoremas de derivação, calcule a derivada das seguintes funções. Ah, daí já é mais de boa, né? Porque aqui a Aí gente pode usar, pode, inclusive, essa regra, né? é, pode utilizar as regras de derivada, né? Então, por exemplo, eu vou fazer essa primeira aqui. Então, eu olho para esse negócio, eu vejo uma divisão, né? Então, se eu vejo uma divisão, já me vem em mente fazer a regra da divisão, regra do Uhum. quociente. A regra do quociente, ela diz assim pra gente: se a gente tem uma função que é uma função dividido por outra, não significa que
vai ser a derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos a derivada de baixo, vezes a de cima normal, Sobre a de dividido. baixo ao quadrado. Exato. Então é só identificar quem é quem e colocar as pecinhas no quebra-cabeça, né? Por Tá. exemplo, quem que é G? G Magazine aqui é x à quarta, mais 2x ao quadrado, x menos 1. Agora tem que derivar, né? Daí o que Uhum. que acontece? Como nós temos essa multiplicaçãozinha aqui, isso pode ser um pouco chato. Mas, né, vamos fazer o que é chato, né? Então, eu vou escrever assim, ó, g' igual a esse cara derivado, dá para tirar de cabeça, né? 4x ao Uhum. cubo. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a regra do produto, porque eu estou vendo um produto entre essa função e Sim. essa, né? E a regra do produto eu acho que você lembra também, que é a A derivada da soma. primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda, eu coloquei em quadrado porque eu sou retardado, vezes a primeira normal, beleza? Tá. Eu vou trocar isso aqui por um meio, porque quando a gente está derivando é melhor ser um meio do que ser raiz. Tá bom? Tá bom. Alguma dúvida até aqui? Não, até aí ok. As regras, ok. Aí Ah, você fez aí maravilha. super ok. Tá, então vamos fazer rapidão a derivada aqui. Vai ficar 4x vezes a x menos 1, que não mudou nada, né? Um meio. Agora, quem que é derivado disso aqui? Cai um meio, x na um meio menos 1, que é menos meio, certo? Uhum. Em 50 centavos perde R$ 1, fica com 50 centavos de dívida. Vezes a derivada de quem está dentro, que é 1, então nem vou colocar, vezes 2x ao quadrado. Beleza? Uhum. Maravilha. Então, dá para dar uma simplificadinha. Aqui vai ficar 4x ao cubo. Aqui não dá para simplificar. Puta. Vai ficar 4x, x menos 1, meio, beleza. Agora esse 2 mata com esse 2, né? Então vai Uhum. ficar x menos 1 meio vezes x ao quadrado. Tá, esse monstrinho. Ficou grande mesmo. Agora, vamos fazer o H. O H parece ser mais tranquilo, porque é um produto direto. Uhum. Então, vou só escrever aqui, que é... vou copiar, porque eu também sou meio burro, daí eu não vou conseguir decorar. Tem que voltar e voltar e voltar e voltar. Agora, tem que a derivada aqui, regra da cadeia de novo, né? Pô, Uhum. nem pra facilitar nossa vida deixando esse x lá dentro. Mas vamos pôr o x lá dentro, então. Daí não precisa fazer regra do produto. Como é uma raiz cúbica, esse x para ter saído de dentro, ele era um x ao cubo dentro de todo mundo. Então eu entro Uhum. multiplicando ele como x ao cubo por matemática básica, certo? Tá. Entendeu o que eu vou fazer, né? Então vai ficar, vou até colocar aqui, ó, parênteses, vai ficar 3x, como vai entrar o cubo 7, menos 5, como vai entrar o cubo 5, certo? Uhum. Elevado a um terço. Pronto. Agora, quem que é a derivada disso? Cai um terço, copia essa parada toda. Quanto que é 1 terço menos 1? É 1 terço menos 3 terços, ou seja, vai ficar menos 2 terços. Derivada de quem está dentro. Derivada de quem está dentro é 21, x na sexta, menos 15, x na 4. Pronto. Agora, a única coisa que teria que fazer aqui para terminar o problema é pegar essas pecinhas gigantinhas e jogar aqui, certo? Uhum. E eu não Tá. vou fazer isso porque isso aqui é só colocar, a gente nunca simplifica essas coisas, tá? É mais Uhum. fácil errar do que se ajudar nesse processo. Bem, a Uhum. minha aula ela costuma ser participativa, mas hoje eu estou sendo muito expositivo, isso não é Não, legal. sim, é o que eu te Me falei, é diz uma uma coisa, contingência. me diz uma coisa sobre esta função aqui. Hum. Você acha que sabe resolver esse bicho? O que que você faria para resolver ele? Cara, não. Não tem ideia? Eu ia botar a última raiz fazia virar, botava em expoente, né? Mais um mais x2 elevado a meio. Você pode pôr todas em expoente, isso não é problema. É, vamos lá. Mas eu acho que o caminho não é esse, não. Não. Bem, é parte do caminho, claro. Mas o importante aqui que eu queria ouvir
É que você, para resolver um problema como esse, tem que usar a regra da cadeia. Ah, Né? sim. Isso. Você vai ter que chamar esse cara aqui de U, e depois esse cara todo aqui de V, por exemplo. E daí você consegue derivar, né? E dá para derivar ali também pela regra da cadeia esse negócio aqui. Então, bem, eu queria que você tentasse começar, pelo menos, para eu ver como é que você começa essas contas, tá? Daí eu posso te dar uma ajuda em cima disso, beleza? Cara, essa regra da cadeia, dentro da regra da cadeia, eu não sei. Você podia fazer, é que hoje, assim, sinceramente, estou muito perdido. O que você está propondo é até melhor, mas, tipo, eu fazer e você só ajudar. Para começar, cara. Depois tu faz o Tá. resto. Ó, a questão da regra da cadeia é o seguinte: a gente sempre tem que buscar uma função que a gente saiba derivar pela tabela de derivadas. Isso eu não sei Uhum. derivar, mas eu sei que se eu fizer algumas manipulações eu vou conseguir derivar. Então, por exemplo, eu posso dizer que U, para já melhorar um pouco o aspecto disso, é igual a raiz Uma de 1 mais x. x ao quadrado. Eu tenho que derivar o U aqui. Quem que é a derivada de 1 mais x ao quadrado? É 1 meio de 1 mais x ao quadrado na menos 1 meio, derivada de quem está dentro, certo? Uhum. Sempre que eu faço a regra da cadeia, para facilitar a minha vida, ao passo que eu defino uma nova variável, eu já derivo ela, porque isso vai ser necessário lá no fim, onde a gente Uhum. multiplica todas as derivadas. Então agora a minha função ela mudou um pouco, ela já não é mais g de x, ela é g de u. Só que isso aqui eu também ainda não sei derivar. Tá. Se fosse é, uma coisa um pouco mais simples, né? Talvez eu saberia. Bem, até onde eu sei derivar? Aí que está o limite de quão longo vai ficar essa regra da cadeia. Por exemplo, eu sei derivar o que eu vou chamar de V agora. Eu sei quem é a derivada de 1 mais U. Hum. Raiz quadrada de U mais U. Que vai ser. Então agora eu vou fazer uma dv/du, porque a variável é U e a função que eu estou derivando é V. É 1 meio, né? Menos 1 meio. E é isso. Beleza? Uhum. Caiu o Ó, expoente, derivou dentro. é, Tá. isso. Agora, não é mais uma G de U, uma G de V. E essa carinha aqui eu sei derivar também. Né? Eu substituo isso aqui por V. Acabei de fazer uma derivada igual a essa, não é mesmo? Uhum. Então a dg dv vai ficar igual a 1 meio, 1 mais V a menos 1 meio. E é isso. Agora, Tá. é, muito bem. Agora o que que vai acontecer aqui? Para fazer a regra da cadeia, a gente tem que lembrar que nós estamos procurando o df dx. Eu tenho um monte de derivadas aqui, mas nenhuma é o df dx. Porém, Sim. se eu. Bem, f não, né? G. Eu estou derivando g aqui no f. A função é uma g, não é uma f. Mas eu tenho esse cara que tem g. E esse aqui tem v, daí mato os v. Sobra u. Esse aqui tem u, mato u, então sobra um x. Então, pela regra da cadeia, esses caras se matam, Hum. sobra só quem eu quero, entendeu? Dg sobre dx. V corta com V, né? U corta com U, sobra só quem eu quero, certo? Uhum. Isso. Então a única coisa que precisa fazer aqui agora é multiplicar essas coisas. Nada além disso. Claro que no final a gente vai ter que trocar todas essas variáveis, U, V, para X, né? Que é o X. que nos interessa. Então, daí vira um serviço de pedreiro, né? Que é só trocar ali o basiquinho, já era, né? Mas a derivada tá Uhum. aí, beleza? Tá. Show de bola. Então é isso que você tem que fazer. Quando você olhar para uma função feia,
como é o caso aqui, você tem que pensar como é que eu faço para ela ficar bonita, para ela ficar de um jeito que eu sei usar a tabela de derivadas. Beleza? Uhum. Tá, Isso. Muito bem. Essa conta, apesar de ela ser mais complexa, ela foi muito mais rápida que a anterior, certo? tá, Muito bem. Então, eu tenho uma missão para você. Eu vou te passar isso que eu acabei de fazer, ah, e vou te pedir para fazer um problema parecido com esse aqui, beleza? tá. Deixa eu copiar. Caramba, já foi uma folha inteira aqui. Isso aqui normalmente demora mais tempo para acontecer. Ah, tá bom. Ó, vai ser bem parecido, bem parecido. Bem parecida mesmo. Deixa eu colocar aqui já que é que eu quero. E já vou mandar para você no Zap, que nós Uhum. acabamos de fazer. Sei que você está no tablet, né? É sempre bom que seja pelo PC, como informado nas mensagens, Tá. para poder visualizar melhor essas coisas que eu mando. Mas eu acho que você consegue se virar bem aí. Beleza? Uhum. Então, tá bom. Cara, eu preciso ir rapidinho no banheiro, tá? Tá bom. Tá bom? Daí, quando eu voltar, eu quero que você me mande uma foto do que você fez, mas de preferência, alguma coisa, como é que eu posso dizer assim? Mas deixa eu ver um negócio aqui. Quero que você faça como se estivesse fazendo para uma prova, beleza? Uhum. Essa foi Isso. uma que você fez, você trocou os uns por dois, é isso, basicamente. É uma do expoente. Basicamente. E só que esse x a quarta aqui vai mudar algumas coisas no final também, tá? Uhum. Tá, Vai. Tá bom. beleza. Mas, de novo, escreva como se você estivesse escrevendo para a prova de amanhã. Porque assim eu Uhum. consigo te dar alguma dica de como escrever melhor, o que você não Tá. deve escrever, etc. E, igual a, em relação a x, que vai ser meio vezes 2 mais x4 vezes x3. Aí agora peguei raiz de 2 mais raiz de 2 mais 1. Vamos ver. V igual a raiz de 2 mais 1 igual a 2 mais 1 elevado a meio. Meio vezes. Certo? Menos meio. Meio menos 1 menos meio. Meio vezes 2 mais 1 elevado a menos meio vezes. Perdi. X a quarta para dar isso aqui, 4x3.
2 mais 1. 2 mais x4. Tudo isso elevado. Aqui elevado a meio. Isso aqui é elevado a meio. Meio. Derivo meio, né? Meio vezes 2. Meio é igual a meio vezes 2 2 mais x4 elevado a meio, agora elevado a menos meio, vezes meio, vezes 4x3, 4x3 elevado a menos. Tá. E agora eu tenho x igual a raiz de 2 mais z. Z é igual. Olha por aqui. Tem a ver em aqui eu tenho z, que é igual a raiz de 2 mais. Aí, Voltei, meu cara. E aí, conseguiu? cara, eu me perdi nesse zoom. Tô tentando, assim, o que Bem, que o que que eu tô fazendo? Eu chamei o 2 mais x4 da primeira função, u. Aí ficou 2x4 elevado a meio. Aí eu botei 2 mais u. Aí isso virou a u, não é isso? você falando assim, eu não consigo acompanhar muito Indo de bem. Se dentro para quiser me fora. mandar a Aí eu peguei o foto. primeiro termo, 2 mais x4 raiz de 2. Aí fica 2 mais x4 elevado a meio. Aí eu chamei isso de u. Aí simplifica a função um pouquinho, porque fica
raiz de 2 mais raiz de 2 mais u, não é isso? Se você me mandar a foto, eu consigo avaliar. Tá. É que eu tava na última, deu pane aqui. A princípio era para ser a lógica igual a minha, mudando um número ou outro, né? Vamos ver. Aqui, você sabe derivar isso, beleza. Daí você fez a substituição. Daí você sabe derivar isso também. Mas essa derivada tá certa? Então, não, né? Cadê a derivada? Ah, tá aqui a derivada. Ah, peraí. Não, tu bagunçou tudo aqui, né, velho? É, aqui tá certo. Você derivou o que você chamou de U. Daí a tua função ficou desse jeito. Você já deveria ter escrito que nem eu escrevi, né? Ter escrito G de Como? U. Uhum. Não escreveu. Ah, tá. Tá. Daí você vai chamar de V essa parte dela, beleza. V é isso. É porque eu quis ficar voltando o Aí x. O x só aqui, volta no final. daí só no final. Só no final. Né? Eu Uhum. trabalhei com as letras até o final, certo? Aí lá no final eu falei, ó, agora teria que trocar tudo para X para chegarmos na resposta. Então aqui, você chamou a coisa de V. O que que é isso É, aqui? peraí. Aí eu substituí por x o que eu tinha feito de u. Só Eu que não fiz aí eu isso em nenhum entendi. momento, né? É, Então, tá errado. errado. Ah, daí bagunçou tudo. Uhum. Só siga lá o que eu fiz que vai dar certo. Mas tá, vamos tentar fazer a terceira aqui para completar uma provinha. Vamos ver. Não, mas só para terminar, aí eu vou pegar, aí eu vou derivar. Podemos terminar essa? Que agora eu só queria entender. Tipo assim, eu vi que você já fez, mas enfim, só para eu entender também. Eu vi que errei. Mas aí agora Hum. eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2 mais u. Aí eu vou É, derivar em u. Virou uma por g de hora, u. né? Por hora. Pegue aí a sua folha, então. Tá, Chama isso aqui de f de x. Nunca se escreve tá. uma conta sem um igual. Nunca. Sempre Uhum, tem que ter um igual. tá, F de x igual a isso aqui. Vai lá. tá. Beleza, até aqui tudo bem. Eu não usei o linha, eu usei du dx, né? Tá, para ter como cortar depois. Exato. Ah, e Tá. até aqui, beleza. Agora, o que que é isso aqui? Isso aqui é a tua f de u. Então, coloque f Uhum, de u aqui do lado para manter a organização. tá, Daí aqui você chamou de v esse cara, beleza. E escreveu ele aqui com potência fracionária, beleza. Esse negócio tu risca, precisa disso. Embaixo, aqui você escreveu velhinho, muito bem. Era para ser dv du, dv uhum, du. Se você colocar linha aqui e linha aqui, parece que você está derivando na mesma variável, e não é o caso. uhum, É dv du. Então, daí você vai ter que fazer o dv du, né? Que é a derivada disto. Esse carinha que eu estou passando o mouse aqui. uhum. O dv du, então, é 1/2, e multiplica parênteses 2 mais u elevado a menos 1/2, e é isso. Tá. Então, anota aí. dv du igual um DVD meio, 1/2. parênteses, 2 mais u, fecha parênteses, Uhum, elevado a menos 1/2. tá. Só isso. Ah, beleza, então, o que tu acabaste de escutar é o dv/du. Então, a princípio, a tua função agora, escreva aí como ela ficou. Ela ficou assim, f de v F de V. igual a 2 Ah, tá, mais... porque V é a última letra que a gente substituiu, ok. Vai F de ficar V assim, igual, certo? igual a 2 raiz de 2 mais V. Tá. Isso. E agora você
De novo, tem que derivar isso aqui, porque agora você já sabe derivar a sua f, né, depois de Uhum. todas essas substituições. Então, A, D, F, D, V é igual a 1 meio, 2 mais V na menos 1 meio, e é isso. Agora, tem que pegar todo mundo aí Uhum. e multiplicar, e lá no final trocar os e Vs e tudo por X, beleza? Tá, Não é isso. Então, tranquilo, né? Só faltou fazer mais parecido com o que eu fiz, não é mesmo? tá. Aí na hora que eu for substituir, o que você fez foi que você, em vez de colocar o x de expressão de volta, o polinômio, foi colocando o d variável sobre aliás, d função sobre d variável, É que eu não para ter a terminei a possibilidade conta, de. né? Porque eu Hum? achei que ia ser um tanto serviço estagiário. Mas aqui é só trocar, né? Tipo, onde é V aqui, quem é V? V é esse cara. Uhum. E quem que é esse cara? Quem é o U? O U é esse cara. Por isso que eu não fiz, porque ia ter que escrever muita coisa, entendeu? Tá, Mas o V você vai trocar por isso e o U por isto, né? Daí tudo vai ficar em termos de X, beleza? Tranquilo. uhum. Ah, muito bem. Eu estava falando aqui sobre a terceira, que era, deixa eu fechar esse bicho, enquanto os intervalos na função é decrescente, crescente, côncava, convexa, enquanto os eventuais pontos máximo, mínimo e inflexão. Aqui é toda a análise, né, da função Uhum. utilizando derivadas, certo? Uhum. É desenhar o gráfico no final, né? E no final, com todas essas informações e também com algum conhecimento prévio de função, né, desenhar o gráfico. Por exemplo, eu olho para isso aqui e já sei mais ou menos o que vai acontecer, mas eu tenho um pouco mais de prática, né? Hum, É, o que eu consigo enxergar de cara é porque do jeito que a função está desenhada, eu já consigo saber as raízes. Se onde corta no boa, x. isso aí. E outra coisa que dá para saber olhando é que é uma função de terceiro grau, certo? Uhum, sim, Em especial, uma função de terceiro grau crescente, o que sim. nos permite escrever uma paradations assim, né? Um, dois e três, né? Então ela vai ficar assim, tipo, um, dois e três. Essa vai ser a nossa Uhum, função, entendeu? Eu tá. sei que o gráfico de uma função de terceiro grau é desse jeito. Mas é uma coisa que eu sei, né? Você não Uhum, sabe, daí você teria que utilizar os pontos que você vai encontrar para isto. Beleza? Muito bem. Agora, como é que você faria, por exemplo, para encontrar regiões onde ela é crescente, decrescente, côncava, sem o gráfico, né? Eu fiz a B primeiro. é a questão da primeira e da segunda derivada, né? A primeira derivada mostra se ela é crescente ou decrescente. A questão é o seguinte: quando você tem uma derivada, você está encontrando ali algo sobre a taxa de variação, certo? Uhum, Então, se você tiver a derivada positiva, significa que a sua taxa de variação é positiva, ou seja, função crescente. uhum, Portanto, para encontrar onde é crescente ou decrescente, é só derivar e, por exemplo, avaliar onde isso é maior que zero. Porque onde for maior que zero, a região de valores de x, onde for maior que zero, ela vai ser crescente. Então a outra região, por consequência, tem que ser decrescente. Ou vai ser crescente ou vai ser decrescente, não tem meio termo, né? é onde é maior, onde é igual, onde é menor. Sim. Exato. Daí teria que derivar isto, né? A derivada disto dá para fazer por regra do produto. Uhum, Então, qual vai ser a regra do produto? Vai ser 3 desse aqui, né? Somadinho, derivada da primeira, derivada da segunda, derivada da terceira, e eu não posso pedir para fazer uma coisa e não fazer o mesmo aqui, né? Quem que é esse? É o F' de x. Toda conta tem que ter um igual. Daí você faria essas derivadas e avaliaria as regiões positivas e negativas. uhum, Beleza? Como, né?
dizendo que isso aqui, por exemplo, é maior que zero, então resolvendo uma desigualdade, beleza? Tá. Claro que essa conta é um pouco longa, né? Acho que não vai dar tempo de terminar, mas eu posso dar uma começada. X menos 2, x menos 3, x menos 1, menos 3, x menos 1, x menos 2. Claro que do jeito que está assim, tá horroroso, mas você abriria, né, fazendo as distributivas, certo? Uhum. E apareceria aqui uma equação de segundo grau, depois de algumas simplificações, certo? Uhum. Como nós estamos avaliando que isso aqui é maior que zero, por exemplo, para encontrar a região crescente, uma equação de segundo grau, como você sabe bem, ela é uma parábola, né? Sim. E uma parábola, ela tem a região antes da menor raiz, depois da maior raiz, e a região entre as raízes. Se você reparar bem, a região antes da menor raiz e depois da maior raiz é onde os valores são positivos, ó, tudo acima do eixo X, tá vendo? Uhum. Obviamente, então, entre as duas raízes é negativo. Então, como nós estamos buscando as regiões, os valores de x onde é positivo, é só você resolver essa báscara, encontrar as duas raízes e dizer que para valores menores que a menor raiz é positivo e maior que a maior raiz também é positivo. Uhum. Só isso. Isso aí é a báscara da derivada. Báscara da derivada, exatamente. Tá, porque foi a derivada que virou segundo grau. Tá. Isso. Beleza, isso para encontrar crescente e decrescente. Côncava e convexa vai ter que fazer o mesmo, só que para a segunda derivada. Beleza? Uhum. Pontos de máximo, mínimo e inflexão. Máximo e mínimo é derivar igual a zero. Você Tá. vai encontrar isso com as raízes. As raízes aqui já vão ser os pontos críticos, os pontos de máximo e mínimo, beleza? Uhum. E o ponto de inflexão é a raiz da segunda derivada. Tá. Inflexão nesse caso que tem duas, tem que é terceiro grau, o que que é inflexão? Inflexão é um ponto que muda de côncavo para convexo. É para ter um só aqui, tá bom? Vai ter um só. Belezas. Então tá, meu velho. Fizemos uma provinha toda aí. Então eu vou finalizando por aqui. Depois tu me conta como foi na prova, beleza? Tá, só queria te fazer uma pergunta. Cara, é que eu tenho um aluno agora. Eu tenho que ir finalizando, tá? Tu Não, pode tá, mandar no depois eu zap, falo com você beleza? pelo WhatsApp, então. Ah.